Bem-vindos ao Giro 10 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias. Eu sou a Priscila Fagundes e agora em menos de 10 minutos vamos mantê-lo atualizado sobre os principais acontecimentos de hoje. Começamos o giro falando de notícia de Pelotas. A prefeitura da cidade efetuou ontem o pagamento restante dos salários dos servidores atendendo a uma determinação judicial. A operação junto ao banco esteve em andamento e os valores foram depositados ao longo do dia. Devido à falta de recursos livres suficientes para efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês, o município estabeleceu um cronograma para quitar os vencimentos. Em 8 de novembro, 72% dos servidores receberam seus salários em dia, enquanto o restante seria pago conforme as faixas salariais, até 20 de dezembro. No entanto, na última quarta-feira, dia 8, a Justiça determinou que a totalidade dos salários fosse quitada em até 72 horas, prazo que se encerrou ontem. Falando ainda de Pelotas, o Hemopel teve ontem a abertura oficial da campanha Doa Pelotas, que incentiva a doação de itens e de sangue para mais de 20 entidades sociais da cidade. O evento contou com a apresentação do coral da Associação Escola Luiz Braille e presença de representantes das instituições beneficiadas. Essa campanha faz parte do Dia de Doar, um movimento social e nacional que promove a cultura de doação no Brasil. Nesse ano, o dia escolhido para a mobilização é 28 de novembro, quando os projetos sociais de Pelotas vão se reunir no Largo do Mercado Público para arrecadar doações variadas e também divulgar as iniciativas para a sociedade. Falando ainda de saúde, a campanha de vacinação em Pelotas, que teve início em 12 de outubro e se encerrou no dia 28 do mesmo mês, aplicou um total de mais de 8 mil doses. A prefeitura da cidade, entretanto, não divulgou detalhes específicos sobre a vacinação ou sobre os índices de cobertura por imunizante. Uma mudança notável nesse ano foi a abertura da Casa da Vacina, um novo local no centro, substituindo o ponto das bancas 16 e 17 do Mercado Central. As vacinações também foram oferecidas em todas as UBSs e também no ambulatório da Universidade Católica de Pelotas. E no trânsito, os gradis metálicos que foram instalados pela concessionária Ecosul para evitar acidentes no viaduto do Simões Lopes, na saída da BR-392, estão sendo levados por criminosos. Praticamente metade da cerca já foi arrancada. A facilidade para remover as grades é um dos fatores que favorecem os furtos. As telas estão fixadas por presilhas de plástico parafusadas às vigas de ferro sem solda. Nos locais onde as grades foram furtadas, é possível ver as presilhas jogadas no acostamento, enquanto os ferros permanecem na mureta. A Ecosul está colaborando com a polícia para identificar e punir os responsáveis pelos furtos. Na educação, o capítulo estudantil da Sociedade de Engenheiros de Petróleo da Universidade Federal de Pelotas foi reconhecido com o Prêmio Presidencial para Capítulo Estudantil de Destaque, a mais alta honraria que um capítulo estudantil da sociedade pode alcançar. O prêmio é concedido anualmente a 10% dos capítulos que se destacam em envolvimento na indústria, operações e planejamento, alcance comunitário e também social. A cerimônia de premiação aconteceu no Texas nesse ano. O capítulo estudantil da Universidade Federal de Pelotas foi fundado em 2012 com o apoio do professor Valmir Risso, orientador acadêmico dessa iniciativa. Falando agora de notícia do Rio Grande do Sul, o governo Eduardo Leite tem pelo menos 17 projetos para apreciação do Legislativo Gaúcho até o recesso da Assembleia, que vai acontecer entre os dias 23 e 31 de dezembro. Entre as propostas se destacam os pacotes ligados à segurança pública e à educação, além das alterações do auxílio alimentação, do reajuste do mínimo regional e da lei orçamentária anual. Hoje devem ser votados 4 projetos, incluindo 5 em regime de urgência. Uma reunião na Casa Civil realizada ontem pode reduzir esse número a pedido dos parlamentares. A expectativa é que a pauta do Executivo seja zerada até o final de novembro, quando também deve ser apreciada a Lei Orçamentária Anual. E na economia, a Receita Estadual iniciou um novo programa de autorregularização para os contribuintes que comercializam carvão e lenha no estado. A medida visa a recuperação de 7 milhões de reais de impostos não pagos por mais de 800 empresas ativas do setor. O programa abrange as situações em que os produtos são vendidos ao consumidor final, sem o recolhimento do ICMS ou com o destaque do imposto em valor inferior ao devido nos documentos fiscais eletrônicos.
Os contribuintes têm até o dia 22 de janeiro do ano que vem para regularizar as pendências sob pena de multa e ação fiscal. Falando agora sobre a indústria, em outubro, as exportações da indústria de transformação no Rio Grande do Sul apresentaram um aumento significativo de 10% em comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando um faturamento de 1,4 bilhão de dólares. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor de alimentos. O incremento na receita da indústria foi influenciado principalmente pelo aumento das quantidades exportadas, que subiram 16%, enquanto os preços médios seguiram na direção oposta, registrando uma queda de 5,3%. E na economia, a Black Friday desse ano, marcada para o dia 24 de novembro, promete superar as vendas registradas no ano passado, quando coincidiu com eventos como a Copa do Mundo de futebol e o Natal, resultando em uma menor procura por parte dos consumidores. Essa perspectiva de crescimento anima os lojistas gaúchos que aguardam ansiosos pela data. Apesar dos sinais de cautela na economia, a intenção de compra dos consumidores para a Black desse ano é maior do que a do ano passado. A desaceleração da inflação e a redução da taxa de juros são fatores que podem impactar positivamente no aumento das vendas. Falando agora de notícia no âmbito nacional, o presidente Lula sancionou ontem, sem vetos, uma série de mudanças na lei de cotas para as universidades e institutos federais de ensino superior. A nova lei atualiza a legislação de 2012, criada para reservas de vagas em instituições de ensino superior a ex-alunos de rede pública. À época, a lei instituiu outras duas subcotas: estudantes de baixa renda e pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A revisão da legislação estava prevista para ser realizada ano passado, mas Câmara e Senado só aprovaram um novo texto nesse ano. E na educação, os candidatos que por problemas de logística ou saúde não puderam fazer as provas do Enem desse ano têm até a próxima sexta, dia 17, para solicitar pela página do participante a reaplicação do exame. A medida vale também para pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada. E atualizando as informações sobre os desdobramentos dos brasileiros que estão sendo repatriados. O avião que trouxe os brasileiros repatriados da faixa de Gaza chegou à base aérea de Brasília às 11 horas e 24 minutos da noite de ontem. A aeronave transportou 32 pessoas que aguardavam há mais de um mês para sair da região de conflito entre Israel e o Hamas. O grupo fez uma escala por volta das 8 horas e 20 minutos na base aérea do Recife, de onde decolou às 9 horas e 7 minutos da noite. O voo saiu do Cairo, no Egito, às 11 horas e 50 minutos da manhã, que no horário local, no Brasil, seria às 6 horas e 50 minutos da madrugada de ontem. Em Brasília, os repatriados foram recebidos pessoalmente pelo presidente Lula. Esse grupo é formado por 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens, sendo 22 brasileiros, 7 palestinos naturalizados brasileiros e 3 palestinos familiares. Ao desembarcarem, os repatriados farão a regularização migratória pela Polícia Federal e a emissão de outros documentos que permitam o acesso aos serviços públicos e também ao emprego no Brasil. Isso é tudo para o Giro 10 Minutos de hoje. Obrigado por nos acompanhar. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Até lá e bom feriado!